sou a Melanie. Oi, eu sou a Heloísa. Oi, eu sou a Beatriz. Oi, eu sou o Gabriel. A gente está fazendo o nosso trabalho, esse é o nosso tanque. Hoje é dia 11, sexta-feira. A gente está na nossa sala de aula normal. O nosso tanque, futuro tanque, né? Ele foi feito com 2 potes, que a gente tinha em casa. Cortamos as barbichas dele e ele foi encaixado um no outro. 2 potes. Então, como a gente teve ideia, a gente pegou 2 potes que a gente já tinha em casa. E a gente vai criando essa rebarba dele em cima. Vai grudar os 2 e fazer um tanque. Nosso círculo. Aqui é o que a gente tá fazendo. Mão de obra, né? Isso. Pra colar. E eu acho que tá bem bonito. Bem estético mesmo. Teste 1, tem que tampar, né? Eu abro aqui pra você. Tá gravando ou você tá só falando? Tô gravando, galera. Tô mexendo aí, ó. Não tá vazando embaixo. Pelo que tá sendo, não tô gravando aí. Pelo que não tá sendo visto. E é isso, galera. Vamos aí. Deixar encher, depois eu volto gravar pra vocês, tá bom? Galera, após o enchimento, agora a gente vai calcular o tempo que demora pra escoer toda a água, né? Vamos lá. 1, 2, 3, gravando. Isso vai dar em média 2 minutos. Quanto tempo? Tá acabando. Agora sim. Acabou, galera? Acabou, galera. 1 minuto e 40 de... Aqui a gente fez um equacionamento para determinar o nível em função de tempo, depois o tempo necessário para o esvaziamento do tanque e depois determinar o coeficiente de descarga. Primeiro a gente começa com o balanço de massa, que é um diferencial de massa sobre o tempo, onde nós não temos nada entrando e apenas saindo. Aqui é uma vazão mássica de saída. Aqui a massa é trocada pela densidade vezes a velocidade, que vai ser a vazão mássica que sai, é menos O da saída, vezes a área da saída, vezes a velocidade da saída. Como a densidade da entrada e da saída é a mesma, então nós cortamos esses termos, e o diferencial de volume sobre o tempo é igual a menos a área da saída vezes a velocidade que sai. Depois a gente aplica um balanço de energia mecânica, segundo a equação de Bernoulli, e como a pressão no ponto 2 e no ponto 1, as duas são atmosféricas, fica esse termo nulo. Então sobra apenas a velocidade média dividida por 2, mais a energia potencial. Aqui, como a velocidade 2 é bem maior que a primeira, o V1 se torna desprezível e a gente corta. Aqui o Z2 também é cortado e fica nulo, então sobra apenas a velocidade 2 ao quadrado sobre 2 menos GH. Esse H aqui representa esse Z1. Então aqui resulta nessa equação da velocidade na saída, que é a raiz de 2G vezes H, vezes o coeficiente de descarga, que é usado como um termo de correção. Aqui é o diferencial de volume sobre o diferencial de tempo, que a gente aplica essa equação nessa daqui de cima. Então, vai resultar em menos C, raiz de 2G, vezes a área da saída, vezes a raiz da altura.
Aqui a gente pega como se fosse uma parte dessa aqui Aqui a gente pega como se fosse uma pequena faixa do tanque, que seria uma parte retangular. Então, o diferencial de volume é igual a 2 vezes o raio, vezes L, que é a profundidade, vezes uma parte da espessura, que é um diferencial H. Aqui, o 2L ele vai ser uma constante, então ele passa para o outro lado e fica dividindo aqui essa equação. Aqui, segundo essa equação que foi feita aqui, o raio ao quadrado vira o diâmetro, então é modificado aqui. Aqui a gente fez toda a equação, deu a raiz de h, d menos h, nós separamos as raízes, e aqui a gente chegou nessa integração, que logo após vem a integração por partes. Fazendo então a integração por partes, temos d menos h igual a u ao quadrado e dh igual a menos 2u du. Fica então na integração u vezes menos 2u du. Colocando o menos 2 para fora, fica u ao quadrado. A integração de u ao quadrado é u ao cubo sobre 3. Colocando para fora, fica menos 2 terços. E aqui no lugar do u, substituindo, fica d menos h elevado a 3 sobre 2, de h0 até h, igual a constante vezes o t. Dividindo aqui o 2 sobre 3, fica 1,5. E substituindo aqui, na fórmula de equação, colocamos 1,5. O menos do 2 sobre 3 com o menos da constante, fica positivo o 1,5. Abrindo então esta equação, temos d menos h elevado a 3 meios, menos d menos h inicial elevado a 3 meios, igual a constante vezes t. Feito isso, precisamos achar o nível em função do tempo. Então, é necessário isolar o h. Isolando o h, fica o d menos o h inicial elevado a 3 meios, mais a constante vezes o t, isso tudo elevado a 2 terços. Próximo passo é o tempo de esvaziamento, que sai desta equação aqui. Isolando o t, e o nível inicial e final são nulos. Com isso, fica o d elevado a 3 meios, menos o d menos o h inicial elevado a 3 meios, e a constante toda embaixo. E com isso, temos essas duas fórmulas. Aqui nós colocamos os códigos no Scilab com o diâmetro e o comprimento do tanque e foi gerado um gráfico que no eixo Y é o nível em metros e no eixo X é o tempo em segundos. E com isso foi determinado o coeficiente de descarga, que deu uma eficiência de 51,60%.